Meu desafio semanal da Faber-Castell. E o que é? Como seria se eu estivesse dentro do meu desenho favorito de infância? Eu, no meu desenho favorito, Scooby-Doo. Quantas vezes eu imaginei esse cenário e eu trabalhando junto com eles? E hoje eu tô colocando em prática. Vou começar a colorir daqui, do lado esquerdo, para o direito. Porque eu sei que eu vou borrar se eu começar daqui para lá ou pelo meio para ir espalhando ao redor. Só não sei ainda qual é a cor que eu vou colocar no meu vestido. Porque eu penso em colocar rosa, por ser minha cor favorita, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu coloque meu jeitinho tímido junto da minha personagem favorita. E um spoiler, eu ainda consigo ser menor do que a Velma. Ela teria 1,57 e eu tenho 1,53, ou seja, ainda 4 centímetros menor do que a menor integrante de todo o grupo. Então, vamos começar. Vou começar logo apagando, que eu não sei se dá pra ver, mas ainda tá com todo o lápis atrás, todo o grafite, porque eu comecei desenhando o carro, desenhando todos os detalhes dele, pra poder desenhar os personagens, pra depois, quando cobrisse com a caneta, eu poder fazer todo o background do desenho. E não perder nenhum detalhe, eu deixar ele meio que torto ou fora de local. Acho que dá pra ver melhor agora. Vou começar logo por mim. E agora eu dei uma balançada na câmera, no tripé, em tudo. Tentar ajeitar. Começar logo por mim, pelo meu All-Star. Na verdade, acho que eu vou começar mais pela pele. E sombreamento. Deixa eu colocar aqui. Meu desenho, ele tá em 2 folhas, que eu ainda não propriamente colei. Só deixei aqui os 2 pedacinhos de fita, pra não sair do local. E que se eu quiser, se eu quiser desenhar ou pintar separando as folhas, eu poderia, mas creio eu que não vai precisar separar, vai funcionar assim mesmo e depois eu completo ele por trás. A gramatura da folha é... Agora eu esqueci, não lembro se é 120 ou é 180. 180, é a mais grossinha. 180. Chamequinho 180. Vou começar logo pela máquina de mistério, eu acho. Que é as bordinhas. Que é a extremidade logo do desenho. Tá de bom tamanho, os detalhes do rostinho, principalmente do nariz, eu vou deixar só pra apagar na hora que eu for fazer o traçado de lápis de cor. Por enquanto, é isso. Vou começar a pele. Eu ainda estou em dúvida se eu coloco linha vermelha ou se eu coloco Super Soft. Vou dar uma olhadinha e já volto. Decidi por Super Soft em todo o desenho e no cabelo eu vou colocar linha vermelha. A única diferença é que eu vou detalhar meu desenho, principalmente nos olhos e nos cabelos dos personagens. Porque o olhinho deles no desenho antigo, que é o que eu mais gostava, é todo preto. E eu não quero simplesmente chegar aqui e pintar a bolinha do olho preta. Então, tem outras referências deles. Uma delas é Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis,
onde o olho dela e o dele são azuis e o dos outros 3 personagens é castanho. Creio que vou seguir a mesma linha, mesmo que o do Scooby-Doo aqui já esteja com a pupila preta, porque o dele só é um tracinho de nada de castanho. Então, vou tentar fazer isso e o meu verde. Só isso que eu vou mudar. O resto, só vou dar uma sombreada, uma coisa assim, um trabalhinho a mais. Uma embonitada, como diriam. Já esqueci de colocar pra gravar. Fazendo a pupila e o brilho. Pronto. Já deu uma vidinha na minha cara. Devido aos olhos ser bem pequenininho, eu não vou utilizar lápis de cor para colorir, vou utilizar as canetas, já que serão poucos risquinhos. Então, vai ser com a caneta mesmo. Tá uma viradinha aqui, que eu gosto de colorir em cima do desenho. Então, se eu colorir do jeito que eu normalmente faço, sem estar gravando, meu enorme cabeção vai estar aqui no meio e vocês não vão ver nada. Pronto. Os meus estão quase prontos. Porque eu ainda quero passar lápis de cor um pouquinho. Eu já vi que o vídeo vai ficar todo tremido, que eu fico batendo o tempo todo. Deixa eu só dar uma olhadinha na minha tabela de cor aqui pra ver se eu posso passar o que eu quero passar. Bem, quero verde metálico, creio eu que vai dar certo pra fazer. O verde normal. Esse aqui, o segundo. Um detalhe minúsculo, não vai ter tanta mudança não. E aproveitando, já peço desculpas pela voz, que eu não estou muito legal, mas mesmo assim eu quero gravar. Então, a voz tá ruim, mas eu tô gravando. Preciso de tons claros, mesmo para o sombreado. Socorro. Deixa eu ver quais serão os tons. Oitocentos e cinco, 802. Esse aqui tá até bom. Pra não tá furando e fazendo uns vincos no papel. Eu não uso ela muito fininha. Eu vou começar, deixa eu ver qual é a mais escura dos 3. Eu acho que eu vou botar mais um no meio. Vou botar 83. 83? 803. Oitenta e três mesmo. Já tô me confundindo todinha. Sete, 83, cadê ele? 84, 83, esse danadinho aqui.
Pronto, é isso mesmo que eu queria. Já adiantando, eu não sei colorir feito uma pessoa normal colore. Quando eu vejo algum vídeo na internet de alguém colorindo, a folha fica sempre no lugar, o livro sempre no lugar e a pessoa vai mudando a direção da mão. Eu não sei fazer isso, é sempre virando a folha, parece uma louca colorindo. Vou usar a borrachinha do lápis mesmo. Só pra saber onde é que eu vou agora. Porque eu acho que aparentemente eu já não tô mais no Scooby-Doo. Tô indo pro lado puxando um pouquinho pro realismo. Tô botando sombra de nariz e tudo. Ou seja, os detalhes que eu disse que ia fazer, acho que vão ser mais detalhados. Aqui eu não apaguei direito, não. Ainda tem listrinha do lápis. Eu acho que já tô criando um pouquinho de vida. Só pesar a mão aqui um pouquinho. Porque aqui é onde tá a sombra do vestido. Não muito também. Aqui só bem de levinho pra dar um blend legal. Pronto, creio que de sombra seja só isso por enquanto. Só passando por cima de onde eu já passei, trazendo para o meio com um pouquinho de cuidado, com a mão leve. Mão bem leve, só para dar um fundinho, para não dizer que o papel tá branco. E onde já tem o outro, eu dou uma pesadinha um pouquinho só na mão. Aqui eu posso começar de baixo também. Não vejo muito problema. Mas eu gosto de começar por onde já tem a sombra e trazer para o meio. Já dá para se ver que tá dando uma passagem bem legal. Da sombra para parte mais clara, mais iluminada. E eu já tô achando que tá ficando bonitinho. Lá vai eu virando a folha de novo, pensando no meu conforto, como fica melhor pra mim, esquecendo que tô gravando. Vou voltar ela, tentar não mexer tanto essa folha. Tentar, não sei se eu vou conseguir, mas tentar. Mudei pro 1 já.
Vou aqui no rosto. Continua sombreado e eu acredito que esteja aparecendo um pedaço do meu rosto. Como eu disse, eu não faço colorido como uma pessoa normal. 83. Só aqui. A orelha. E voltando com ele aqui um pouquinho. No pé do cabelo. Profissional eu não sou, só sou metida no meio. Só porque gosto de desenhar, mas que eu diga que eu sou profissional, não imagino isso de mim, não. Só tento fazer meu melhor. Agora com 83 de novo, que é o que eu tava no início, aqui embaixo. Pensando um pouquinho de nada. Agora eu quero o rosa. Deixa eu pegar o rosa agora. Agora eu vou de 69, 769, que é o blush. Cor blush. Que eu vou usar pra blush. Só porque aqui no Brasil tem bastante sol. Então, sim, eu pego uma corzinha também, mesmo não querendo e não me agradando muito. Quase não vai aparecer. Esse blush é só pra dar um rosinha mesmo. De certo, agora que apareceu tudinho, agora aqui, cabeça no meio. Tem que aprender a sair de cima do desenho quando estiver fazendo. Deixa eu ver se eu prender ele, eu lembro de não tirá-lo do lugar. Preciso do 83 novamente. Esse aqui. Precisa de uma pontinha. Vou pegar aqui bem no cantinho da onde tá coberto com a caneta. Pra não ficar uma listinha branca na hora da sombra. E acho que já dá pra ouvir minha cachorra chorando no fundo. Vou pegar o 05, no caso é 805, mas eu chamo pelos dois últimos números. Que normalmente a maior parte são 7, 700 até os 800 e depois esses aqui 800. Eu costumo chamar pelos dois últimos números. E eu ainda continuo sem saber qual é a cor do meu vestido. Até a hora de eu terminar aqui eu descubro.
bem embaixo da saia. Uma boa escurecidinha aqui na sombra. Pressando o pigmento lá dentro, só que ainda sem ser com a força total. Porque ainda vem o 02, que ele é mais rosadinho. Não sei porquê, mas eu gosto de colocar a pele mais rosadinha. Acho que é por conta de anos usando só o rosa claro, pêssego. Eu gosto do tom mais rosadinho. Agora, o 02, 802. Esse vai ser o final da pele aqui. Isso, é isso que eu queria. O tom mais rosadinho. Não rosa do pêssego, mas o tom mais rosadinho. E aqui deu pra ver a leve sombra do joelho. Até conseguirei eu seguir a linha original do desenho ou vou querer embonitar feito eu tô fazendo aqui? Essa é a questão. Porque aqui chegou exatamente onde eu queria. Eu deixei um tracinho aqui de nada, só pra fazer os pedacinhos da meia. Parte da sombra. Isso. Agora eu fiquei feliz. Se a outra cachorra latindo também, pra querer brincar com a outra. Como eu chamo, a cinza quer brincar com a vermelha agora. Deixa eu partir o lado de fora, que vai o metálico. Que é esse aqui. Só um minutinho que meu noivo chegou. É uma pausinha e correr rapidinho.
E aqui descarregou. Aí eu já mostro o desenho como ficou depois de Scooby-Doo e o Fred pintados. Ficou desse jeito aí. Agora, depois de carregado, continuei pintando os detalhes do Fred, que foi até onde tinha gravado. Comecei pelo sapato e dei continuidade. E aqui começou a carreira do tripé. Ele começou aí funcionando sozinho, dando as viradinhas. Eu não percebi. E ele virando aí de pouquinho, fazendo o que ele bem queria e entendia no momento dele. Aqui já dá pra ver a borda da mesa. Começando a dar pra ver ali já a cerâmica no chão. E onde eu tava apoiando os lápis de cor aqui embaixo, perto da mesa. Até dar a virada dele total, que ele ficou aí mostrando já meus cabelos brancos, que eu já tenho um bocado. Ele virou bastante. E o meu jeito bem peculiar de sentar já vai aparecer. Pronto. Apareceu. E aqui foi quando eu percebi que o tripé estava bem virado e coloquei no lugar. E voltei a pintar normalmente. Já era quase meia-noite aqui nessa hora. E eu tava querendo terminar a Velma. Era 11, acho que já era 11 horas aí. Faltava uma hora ainda pra meia-noite. Eu queria terminar a Velma porque eu queria. Aqui outra gracinha do tripé. E eu já tentando fazer os detalhes da meia da Velma. Que eu botei ali aqueles tracinhos. Só que no vídeo não dá pra ver, só quando a gente olha o papel mesmo dá pra ver que fica como se fossem os tracinhos da meia realmente, a fibra do tecido, o que eu gostei bastante.
Me debruço por cima do desenho, giro a folha mesmo do jeito que fica melhor pra mim. E é isso. Satisfeita e resolvi continuar. Vi que ali na parte da frente da sombra, na parte de baixo do carro, ficou muito escuro o azul. Eu disse, não, vou ajeitar aqui essa passagem de azul, porque não tá legal. Continuei fazendo a passagem ali para deixar bem suave. São pessoas que fazem algum tipo de serviço. Eu disse, pronto, eles fazem algum tipo de serviço, vão estar estacionados no meio-fio amarelo. Até porque já destaca, já dá aí uma quebrinha na cor. Vou fazer a sombra da máquina de mistério embaixo e vou colocar a sombra neles também. Aí começou o processo da sombra, que eu escolhi um cinza mais escuro, que eu ia usar 3 tipos de cinza aí. Um para a sombra da máquina do mistério, um para a sombra das pessoas e do cachorro
e o outro para fazer a parte do chão que não tem sombra nenhuma, no caso, a rua mesmo. Só que aí eu tava vendo que a sombra tava escura até eu chegar com outro cinza que não dava vamos dizer assim, uma quebra muito legal. Aí eu comecei tendo que passar o preto na sombra da máquina de mistério. E bem próximo também das pessoas, a sombra também eu tive que passar o preto. Aí já foi eu colocando o amarelo, dando mais uma acendida aí nesse meio fio. E comecei aí refazendo as sombras de novo. Até que chegou um momento que eu comecei pintando a rua e esqueci que eu não tinha feito a minha sombra. Dos outros já estava tudo pronto e eu não tinha feito a minha. Aí eu comecei fazendo a minha sombra. Eu dei continuidade aí, todas as sombras direitinho, pintando a calçada. Reacendendo aí a da máquina de mistério. E o da rua. Eu quis deixar realmente esse lápis de cor assim bem falhado por conta, vamos dizer assim, superfície que se chama. E a calçada num cinza ali, numa outra direção, como se fosse o cimento escovado. Pra dar realmente aquela parte assim de textura. A desculpa que eu vou fazer atrás. Resolvi fazer o mar. Comecei pelo céu, tudinho que eu disse, não sei se eu vou fazer um céu de tardezinha, não sei se eu vou fazer de manhãzinha, se eu vou fazer... Aí eu disse, não, mas a sombra já tá bem centralizada ali, então vai ter que ser um sol diretamente, então tem que ser no meio do dia. Então vamos fazer o céu bem, como se as nuvens estivessem desfeitas, aquele céu bem manchado mesmo, de azul com branco. E aí eu já comecei fazendo a água, o mar mesmo, misturando os tons de azul. Aí eu já quis selar o desenho, porque dá pra ver aonde o lápis passa, onde ele começou e aonde ele terminou, vamos dizer assim, a passada. O lápis de cor mesmo, né, tem a carga de cera e ele fica no papel, por conta desse brilho que bate aí a luz, dá pra ver aonde ele começou e terminou. Muita gente usa algodão, um pedacinho de algodão assim pra passar por cima, pra cera derreter. E muita gente usa papel. Eu gosto do papel higiênico mesmo. Uso um pedacinho pequeno para poder tá fazendo a selagem aí do desenho. Sempre usei papel higiênico quando eu comecei selando. Porque não é sempre, né? Quando eu comecei querendo fazer essa selagem do desenho. Quando eu faço essa selagem, não dá mais para adicionar nem colocar cor nenhuma com lápis de cor. Aí é só processo simplesinho, assim, só... Ele fica verdinho assim e eu não passo ele por cima de outra cor. Eu vou mudando a direção do papel.